Boa tarde a todos. Eu quero começar agradecendo o convite para vir falar aqui, agradecer ao Luciano, ao pessoal do MASP, que recebeu tão bem hoje aqui, ao Centro Cultural Banco do Brasil também. Quero dizer que, quando eu recebi o convite para escolher uma obra, né, o convite era assim que foi feito para nós, você pode escolher uma obra do MASP sobre a qual você gostaria de falar. E eu tinha visto a exposição uns 2, 3 dias antes de receber esse convite. Então, na hora me veio à cabeça falar sobre a ressurreição de Cristo de Rafael, porque era uma obra que eu sempre utilizava em sala de aula, sempre falei sobre ela. E quero dizer que foi muito prazeroso para mim falar sobre ela, pelo fato de que eu tive a oportunidade de um lado, vir aqui ao Centro Cultural do Banco do Brasil, utilizando a biblioteca, relendo alguns artigos que o Bard havia escrito sobre a obra. O Bard voltou a falar sobre essa obra em vários momentos da vida, e também porque daí eu podia descer, e fui até o segundo andar e vi a obra, né? Então eu tive essa possibilidade, que não é tão comum para nós, de ler o que foi escrito sobre a obra e também ver a obra. Eu considero essa ressurreição de Cristo, do Rafael, também conhecida, como vocês podem ver ali, Ressurreição Kinair, uma das obras mais importantes da coleção do MASP. E eu digo isso porque é uma obra fundamental também para entender a própria trajetória artística do Rafael. É um pouco a partir disso que eu gostaria de falar com vocês hoje. E, quando eu digo que é uma obra importante dentro da própria trajetória do Rafael, isso pode talvez causar alguma perplexidade a alguém, sobretudo porque, quando a gente pensa que Rafael é muito conhecido, quando falamos Rafael, pensamos em Rafael em Roma, né? O Rafael que vai pintar a capela, vai pintar as estantes no Vaticano, nós pensamos talvez na Escola de Atenas, ou então na Galateia da Vila Farnesina, nas tantas Madonas do Rafael, nas Sagradas Famílias, né? E aqui uma obra que a gente pode dizer de juventude do Rafael, uma obra que eu estou colocando a datação dessa obra entre 1501 e 1502, seguindo os passos do Roberto Long, que, portanto, o Rafael tinha aqui menos de 20 anos de idade, né? E além disso, há o fato aqui da própria história da obra, que, para muitas, durante muito tempo, essa obra, houve uma certa relutância em atribuir essa obra a Rafael, né? Ela foi só depois da aquisição da obra pelo MASP que ela foi reconhecida como autêntica obra de Rafael. Então, de certa forma, eu gosto de pensar essa obra como se fosse a última peça de um quebra-cabeça para se compreender efetivamente a própria trajetória do Rafael, porque, se nós analisarmos brevemente essa obra como está aqui, é possível ver, claro, que há uma relação muito próxima com as figuras que Rafael aprendeu no ateliê do Pietro Perugino. Há isso muito claramente aqui. Mas há também alguma coisa que revela o conhecimento, por parte do Rafael, de um artista como Pinturicchio. E, na trajetória artística do Rafael, sempre se imaginou que o primeiro contato que ele teve com Pinturicchio tivesse sido por volta de 1502, 1503, quando o Rafael vai auxiliar, provavelmente vai auxiliar Pinturicchio em Siena, nas obras da Biblioteca Piccolomini em Siena. Então, há uma possibilidade aqui, esse quadro abre uma possibilidade para que esse contato tenha sido anterior ao que se pensava. Por outro lado, a gente percebe nessa obra um domínio da tridimensionalidade do próprio espaço, né, por conta do sarcófago, por conta da tampa do sarcófago enviesada e da maneira com que ele dispõe esses soldados ao redor do sarcófago, né, essa profundidade que ele apresenta aqui. Isso tudo fez com que se imaginasse que ele conhecia muito mais da tradição florentina do que se imaginava até então. Não estava limitado aos modelos umbros da tradição do ateliê do Perugino que ele conhecia.
Não que isso seja alguma coisa extremamente surpreendente, porque a gente precisa lembrar que o Pietro Perugino, com quem ele tem a sua formação, quando Rafael nasce em 1483, Perugino já era um artista consagrado. A gente precisa lembrar que em 1481, 2 anos antes do nascimento do Rafael, Perugino já vai a Roma naquela comitiva de artistas toscanos que vão pintar a Capela Sistina, né? Então, era um artista consagrado, Perugino, e que manteve, durante muito tempo, 2 grandes ateliês, um em Perugia e um em Florença. Então, é natural que Rafael, ainda que de maneira indireta, conhecesse esses modelos florentinos. Mas não havia, talvez não houvesse uma prova de que isso ocorreu nesse período. Ou seja, essa obra que o MASP possui, a partir do momento que ela foi reconhecida como obra de Rafael, ela fez essa ligação entre o período de formação dele junto do Perugino e o desenvolvimento da trajetória artística dele, que vai se dar, no segundo momento, em Florença, quando ele, quase como um artista autodidata, entre 1504 e 1508, está ativo em Florença, né? Realiza vários trabalhos em Florença, até que em Roma, a partir dessa data de 1508, ele vai se tornar o Rafael que nós conhecemos, né? Vai se tornar o artista maduro, né? Que vai realizar as estantes no Vaticano e todos os trabalhos para 2 importantíssimos papas, né? Júlio II e Leão X. Aqui na biblioteca, quando eu li e reli alguns textos sobre o Bardi, o Bardi contava sempre, o Pietro Maria Bardi, né, o diretor, o idealizador, vamos dizer assim, do MASP e da compra dessa obra, né, ele dizia que essa tinha sido a compra mais pitoresca, né, a mais interessante de todas as obras que ele consegue, junto com o Chateaubriand e um grupo de investidores no mercado europeu. E ela tem uma história efetivamente bastante curiosa, porque não se sabe ao certo quando o Rafael realizou a obra, por isso a datação 1501, 1502, feita a partir de bases estilísticas, né? E mais do que isso, ela vai reaparecer no século XIX em uma coleção na Escócia. Então, essa obra está numa coleção de um lord chamado Lord Kinnaird, por isso Ressurreição Kinnaird, e em 1880 um estudioso alemão conhece essa coleção, visita essa coleção e nota que a obra já era atribuída a Rafael nessa coleção. Ora, a partir disso, ele vai comunicar na Inglaterra, um importante historiador da arte chamado Cavalcaselle. O Cavalcaselle está escrevendo um livro junto com o Crowe, e esses 2 autores não veem a obra, mas eles incluem uma nota sobre a obra dizendo que ela era atribuída a Rafael. E, nesse momento, então, começam a imaginar a possibilidade de que Rafael tivesse atuado tanto nessa obra quanto nessa ressurreição de Cristo que é atribuída ao Perugino. Então, a hipótese que esses 2 autores levantam naquele momento é de que o Rafael tivesse, inclusive, realizado essa obra. Eles atribuíam a ressurreição de Cristo, que hoje nós atribuímos a Perugino, que está na Pinacoteca Vaticano, a Rafael, e imaginavam que a ressurreição Kinnaird, que eles haviam apenas ouvido falar sobre, que ela estivesse relacionada com essa obra. Mas é porque eles tinham conhecimento desses 2 desenhos que estavam conservados, estão até hoje em Oxford, no Ashmolean Museum, que, na visão do Cavalcaselle e do Crowe, que não conheciam, como eu já frisei, a ressurreição Kinnaird, eles achavam que esses desenhos se relacionassem com a ressurreição de Cristo do Perugino. Né? De fato, se nós olharmos as figuras, né, é possível pensar que essa figura aqui tenha dado origem a essa, mas vejam que são cenas próximas, mas não é a mesma figura. Ou essa figura, esse soldado melancólico aqui, seja esse adormecido aqui, mas não é a mesma figura, efetivamente. Né? Somente quando depois, anos mais tarde, se relacionou esses desenhos com a obra do MASP, é que se viu que aqui se tratava, né, de uma alusão direta, né, essa figura é essa figura aqui, né? E então aquele conjunto acabou sendo uma das provas que levaram à atribuição dessa obra a Rafael.
Isso porque esses desenhos têm esse RU aqui, assinando os desenhos. Rafael Urbino. Então, como os desenhos sempre foram tidos como autógrafos, isso foi um elemento a mais para a atribuição dessa obra ao Rafael. Mas, apesar disso, no século XX, no momento em que a coleção Kinner foi desfeita, ela foi colocada à venda em Londres, quando isso acontece, alguns historiadores da arte pensam que possa se tratar de um seguidor de Perugino, algum artista atuante no círculo de Pedro Perugino, né? E vocês sabem que, nesse momento em que as análises eram feitas, sobretudo a partir de análises... as atribuições, desculpa, eram feitas sobretudo a partir de análises estilísticas, é muito perigoso, né? Vamos dizer, esses autores estavam lidando com questões muito importantes porque faziam com que uma obra valesse muito ou valesse muito pouco, né? E a Casa de Leilões Christie's, ela coloca à venda na década de 40, se não me engano, coloca à venda na década de 40 essa ressurreição de Cristo, mas atribuída a um artista de muito menor expressão, que é esse pintor chamado Mariano de Ser Austério. Essa que vocês estão vendo é uma obra recentemente que eu digo nos últimos 10 ou 15 anos, atribuída ao Mariano de Ser Austério, e é considerada a principal obra do Mariano de Ser Austério. Eu não vejo razão nenhuma para a gente atribuir a pintura do MASP a essa obra do Mariano de Ser Austério. A gente não consegue imaginar por que um autor gabaritado, como era o caso do Bernard Berenson, que eu saiba, é uma comunicação pessoal, e ele nunca chegou a dizer que era o Mariano de Ser Austério, mas ele disse que é alguém do círculo do Perugino. E isso vai induzindo que se chegue a várias possibilidades de atribuição, mas a Casa de Leilões vai colocar como Mariano de Ser Austério. Nesse momento, na década de 40, portanto, quando surge a dúvida de que possa não ser um Rafael, os grandes museus europeus, e estou pensando sobretudo na National Gallery de Londres, perdem interesse na obra. E aí que estava o papel do conhecedor de arte, no caso o Berenson, né? Ao dizer que não era Rafael, uma obra que a tradição já atribuía a Rafael, ele afugenta todos os grandes museus. E a obra acaba ficando alguns anos no mercado europeu sem destinação. E aí que a narrativa do Bardi entra. O Bardi é muito curioso como ele narra isso, porque ele fala que, alguns anos depois, ele está em Nova York, numa galeria, Galeria Knoedler, e é um domingo de Páscoa. Então, ele está no hotel, ele recebe uma ligação do Chateaubriand, e o Chateaubriand diz a ele: olha, vamos até a galeria, que nós vamos comprar o Rafael. O Bardi acha estranho, fala: não, mas é domingo de Páscoa, a galeria não vai estar aberta. Ele fala: não, ele está esperando por nós. Então, eles vão até essa galeria, e o Bardi pede para ver alguma documentação sobre a obra, e é informado que não há documentação alguma acompanhando aquela obra naquele momento. Então, ele teria que decidir, porque, segundo o sujeito que estava vendendo a obra, responsável pela galeria, já havia outros museus interessados, não é? E estava acompanhando também os dois, o Bardi e o Chateaubriand, o Walter Moreira Salles, que foi um dos patrocinadores, né, dessa compra. Então, o Bardi disse que teve que decidir quase que instantaneamente, né, apenas a partir da análise visual, o que fazer. E é engraçado que, quando a gente lê o Bardi, ele tem um tom muito pitoresco, né, ao narrar as histórias. Ele fala que ele teve que decidir porque tanto o Chateaubriand quanto o Moreira Salles estavam com fome, queriam almoçar, então estavam pressionando. Ele fala: não, você tem que decidir agora. Ele: é Rafael, não é Rafael? Eu falo: não, é Rafael, pode comprar. Então, é um momento assim que ele conta aquilo, e daí o Bardi começa a dizer como é importante, né, o olhar para o historiador da arte, né, como ele tem que
tentar ver nos detalhes. É um tipo de atribuição ainda que remonta muito ao século XIX, quando autores como Morelli, por exemplo, diziam que o segredo para se identificar uma obra de arte não é no conjunto da obra, mas é no detalhe, né? Você vê a maneira com que ele faz o cacheado do cabelo, como ele faz a unha de um personagem que está ali, como ele faz os detalhes. Era ali que se reconhecia a mão do artista. Então, foi nesse sentido que ele trabalhou. No ano seguinte, Roberto Long, já lança 1 ou 2 artigos, 55, 56, o Long já lança artigos dizendo que era um extraordinário achado aquela obra, que era efetivamente Rafael. Antes da obra entrar no MASP, ela faz, junto com as outras obras que eles estavam comprando na Europa, ela faz uma espécie de tour pela Europa, né? Eles vão expondo isso em vários museus europeus, né? Aos poucos, a crítica moderna foi reconhecendo a obra como Rafael, porque, de fato, como eu falei, ela acaba sendo essa peça de um quebra-cabeça, porque toda a narrativa sobre a formação do Rafael já estava pronta, ou seja, Rafael passou pelo ateliê do Perugino, como eu falei, Rafael foi para Florença e depois Rafael se desenvolve em Roma. Mas a obra que mostra todos esses elementos é essa obra aqui. Essa obra ela contém tanto as figuras que remetem à formação dele no ateliê do Perugino, quanto algo de Pinturicchio, quanto algo da formação em Florença. Não falei também sobre os anjos, mas reparem como esses anjos são a expressão de um pensamento bidimensional na forma com que eles são espelhados, né? Eles são como se ele pegasse o mesmo anjo e espelhasse para o outro lado, mas ao mesmo tempo eles têm uma tridimensionalidade grande se nós olharmos cada anjo isoladamente. Isso porque ele já conhece alguma coisa de um artista como Verrocchio em Florença, ele já conhece alguma coisa talvez de um artista como Luca della Robbia em Florença também. Ele está familiarizado com essa tradição, né? De outro modo, como é que ele faria aquele sarcófago com aqueles detalhes também escultóricos ali embaixo, o mármore, aquelas pedras duras, né, como pórfido que está ali, né, utilizando tudo isso. Então, a atribuição a essa obra foi se dando aos poucos, né, a certeza de que se tratasse de Rafael, mas, em todo caso, ela era era a peça que faltava para realmente entender essa transição de um para outro. Aí, quando, em 2004, houve uma exposição importante na National Gallery de Londres mesmo, chamada Rafael de Urbino a Roma, essa exposição expõe a obra, não como atribuída a Rafael, mas dando a obra como Rafael, efetivamente. E acho que, a partir dali, 2004, jamais houve dúvida de que se tratasse de uma obra de Rafael, efetivamente. É interessante que, nesse catálogo, no catálogo que acabou sendo produzido na exposição, os curadores lembram dessa anedota que o Bardi contava e do fato de que ele dizia que a obra tinha sido oferecida para a National Gallery. Eles falam que não há registro nenhum no museu, mas que é possível que isso tenha acontecido. Desculpa, faltam 10 ou foram 10? Faltam 10, tá bom. Então, dito isso sobre a obra, sobre a história dessa obra, eu queria também falar alguma coisa sobre a própria... o que essa obra contém, que eu estou dizendo da formação e do próprio método operativo do Rafael. Rafael aqui mostra que já domina o repertório de Perugino. E, como eu falei, Pinturicchio e Florença também estão um pouco aqui. O Vasari, que escreveu a biografia do Rafael em 1550, o Vasari tem um trechinho que ele diz assim: era fato notório que, ao estudar a maneira de Pietro Perugino, Rafael imitou-a tão perfeitamente em todas as partes que seus retratos passavam por originais de seu mestre, de forma que não era possível distinguir entre suas obras e as de Pietro. Então, é o reconhecimento de um autor que Rafael compreendia, ainda que muito jovem, menos de 20 anos, completamente a maneira do mestre. E, de fato, se nós olharmos o que Rafael produzia em relação ao Perugino, fica difícil dizer o que é um e o que é outro.
né, em obras como essa daqui, esse Casamento da Virgem, né? Vocês imaginem se vocês estivessem numa condição de estar num leilão e ter que decidir, um é Rafael, o outro não é, qual eu compro, né? Isso envolvendo uma quantidade muito grande de dinheiro, né? Imagino que muitos aqui acertassem, mas não tenho certeza que todos acertariam. Mas a gente sabe aqui, né, que a obra da esquerda são os Esponsais da Virgem do Perugino, feita por volta de 1500, 1504, e Rafael teria feito a da direita, né? A da direita, né? Mas fica evidente aqui que Rafael havia assimilado completamente a maneira de Perugino. Depois, quando ele vai a Florença, uma obra como essa, chamada Deposição Borghese, Rafael, como eu falei, fica em Florença entre 1504 e 1508, e nesse momento Leonardo da Vinci volta a Florença, então ele tem a possibilidade de um contato com Michelangelo, Leonardo da Vinci, então os três ali naquela cidade, naquele momento, e ele vai absorvendo o que cada um tinha de melhor de uma maneira extraordinária. E é fascinante a maneira com que Rafael reelabora esses modelos também, né? Porque nós percebemos que a fonte está ali, né? Da qual ele está bebendo, mas não é uma citação tão direta assim. Por exemplo, aqui a referência fica patente em dois momentos em relação a Michelangelo, quando ele quer assimilar esses modelos de Michelangelo. Então, se nós olharmos, por exemplo, o corpo do Cristo que está sendo carregado, né? Vejam que é um esforço muito grande dessas figuras aqui, desse homem aqui e desse, para carregar o corpo do Cristo, né? Como se fosse um corpo humano mesmo, não um corpo divino. Mas reparem no corpo do Cristo, como o corpo do Cristo remete, naturalmente, aqui à Pietà do Michelangelo, né? Pelo braço caído, o rosto para trás, as pernas aqui. Não estou dizendo que se trata da mesma figura, mas de uma reelaboração a partir dessa figura que ele quer trabalhar. E nem que ele pode ter conhecido isso através de reproduções, de desenhos, alguma coisa assim. Depois, reparem também nessa figura que vem aqui atrás, esse grupo que acode, né, que socorre a Virgem desfalecida. Vejam essa figura aqui que está à frente dela, como é uma figura, quer dizer, uma pessoa está desmaiando na nossa frente, você se ajoelha de costas para ela e torce o corpo para ampará-la, né? É a posição mais estranha possível para você socorrer uma pessoa aqui, né? Por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele quer mostrar que ele compreendeu, né, e que ele assimilou o modelo michelangiano no tom do Doni, da Virgem, como a Virgem se contorce para segurar, né, para segurar o menino. Então, ele ia dando mostras o tempo todo em Florença que ele ia assimilando, ele ia como uma verdadeira esponja, né? Ele ia sugando, ele ia deixando impresso nele os marcas dos artistas com os quais ele tinha contato. Quando nós vemos, por exemplo, a Madonna do Cardellino aqui, a gente pensa no esfumato leonardiano, não é? Vejam como aqui ele quer mostrar que ele domina essa técnica, né, do esfumato, tanto para dar volume aos corpos, quanto para fazer com que nós percebamos a paisagem se perdendo, né, no infinito, né? Como nós percebemos uma densidade atmosférica, né, entre o primeiro plano e o último plano, que era algo que o Rafael não conhecia até então. Ou então, quando ele faz esse retrato da Maddalena Doni, né, que, né, muito usada essa imagem, mas é uma reelaboração, né, dessa atitude, dessa pose nobre, elegante que está na Mona Lisa, né? Então, eram contatos que ele tem com vários artistas de várias tradições para chegar a isso. De certa forma, isso ficou muito famoso no século XX, a partir de um ensaio de um autor chamado Eugênio Battisti. O Battisti lembra que, em 1512, por volta de 1512, 1513, é o momento em que são reveladas, né, em Roma, de um lado, a abóbora da Capela Sistina, feita pelo Michelangelo, de outro lado, as estantes que o Rafael vai fazer logo ali ao lado, né, que nós temos a Escola de Atenas, a Expulsão de Oleodoro, essas obras que são quase que sinônimos do que é Rafael em Roma. E ele mostrava como, de um lado, Michelangelo tentava se oferecer como modelo único, aquele artista que aprendeu
quase que divinamente, né? Um artista que nasceu assim, que tinha um talento inato, ao passo que o Rafael seria aquele artista que, embora talentoso, conseguiu o que conseguiu pelo estudo, pela assimilação de modelos variados. Então, essa posição entre o modelo único e o modelo variado ficava clara com todas essas referências que ele apresenta aqui. Né? Aí, então, nós vamos ter esse Rafael que nós conhecemos, né? O Triunfo de Galateia ou a própria Escola de Atenas. Enfim, eu acredito que essa obra queria voltar à obra aqui, que essa obra do MASP, de alguma forma, contenha aqui, de maneira embrionária, todo esse percurso que o Rafael vai fazer. Ou seja, nessa obra, nós já vemos que a maneira com que ele atuava, o modus operandi de Rafael trabalhar, que era a partir da assimilação de diversos modelos. Isso já está presente aqui. Claro que vai se desenvolver ao longo da carreira dele. E só para, então, concluir, queria lembrar que há um artista, né, contemporâneo chamado Anselmo Kiefer, né? O Kiefer, há alguns anos, em uma polêmica bem dura contra o Damien Hirst, ele disse que o que o Hirst fazia era entretenimento, não era arte, que a arte era uma coisa difícil, que a arte devia ser pensada, depurada pelo artista para conseguir traduzir, de alguma maneira, o espírito humano. Há um historiador da arte da década de 60, chamado George Kubler. O Kubler tinha costume de dizer que a arte é a resolução de um problema. É como se o artista se propusesse um problema, ele resolve esse problema na forma de obra de arte e repropõe esse problema ao espectador. Digo tudo isso para ressaltar uma outra característica do Rafael. Rafael era famoso pela graciosidade, pela facilidade com que pintava, pelo que o Baldassare Castiglione vai definir como sprezzatura. Essa dificuldade que a arte, e a arte tal qual nós conhecemos hoje em dia, eu diria que nenhum artista conseguiu fazer com que essa dificuldade parecesse ser tão fácil como fez Rafael. Né? Então, isso tudo está um pouco presente nessa obra enfim, era um pouco isso que eu queria dizer para vocês hoje. Obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de começar agradecendo ao Luciano Migliaccio o convite para fazer parte desse seminário e parabenizar a curadoria dessa exposição, do Luciano e do Rodrigo. Queria agradecer também a equipe de apoio do MASP e trazer, então, para vocês a primeira pintura que se apresenta na primeira sala da exposição, que é identificada como a Virgem Maria com o Menino Jesus, de acordo com uma atribuição que fala de Maestro de San Martino alla Palma, ou seja, de uma igreja que fica a poucos quilômetros da cidade de Florença, onde esse maestro estaria ativo no início do Trecento, do século XIV. É uma obra feita com uma técnica comum na época, têmpera sobre madeira, medindo 66 por 39 centímetros, que está no acervo do MASP. E queria trazer, desde já, chamar a atenção de vocês para alguns conceitos históricos e analíticos que eu acho que podem ser úteis para comentar essa obra. Para já, o conceito de ícone, o seu equivalente em grego, o conceito de imagem, pensando aqui na imago medieval, tal como ela se difere da história medieval. Quando nós pensamos em imago, em geral, pensamos na figura humana, diferentemente de uma narrativa visual, que poderia ser como aquela que vinha com os primeiros cruzados, que, por exemplo, descreviam Jerusalém, ou a Via Crucis, quando voltavam para o Ocidente. Também precisamos lembrar do conceito grego de Theotokos, de mãe de Deus, e do conceito italiano de Madonna. É um conceito que é usado na historiografia da arte,
praticamente todas as línguas europeias, né, esse conceito, repito, italiano, de Madonna. Isso me faz lembrar um dos textos do Gombrich, que está reunido, que está na coletânea que se chama Essential Gombrich, traduzido também para o português por uma editora de Porto Alegre. Gombrich está ouvindo dois alunos que estão comentando uma de suas conferências. E os alunos falam, puxa, mas esse conferencista mostra tantas Madonas, é uma atrás da outra. E Gombrich, então, comenta que Madonna é um topos, a figura de extrema importância, não só para a pintura do Renascimento, mas para muitas outras épocas. E queria sugerir como conceito analítico, ou conceitos analíticos, dois em particular, que são trabalhados por Sixten Ringbaum desde os anos 1960. O primeiro desses conceitos é empatia. A nossa Madonna fica numa sala que está privilegiando a ideia de presença, o afeto que se encontra na presença. Então, me parece que a empatia é uma possibilidade de abordagem que combina com a exposição. E o Ringbaum usa também o conceito de close-up, quando ele analisa Mantegna e Bellini. E, apesar de eu não estar no quadro cronológico de Mantegna e Bellini, eu penso que a contribuição dele poderia se aplicar também para o Trecento. Lembrando a vocês o que poderia ser um equivalente de ícone, seja em Bizâncio, seja em outras partes, outras regiões que aderem ao cristianismo de forma ortodoxa, e o que poderia ser um exemplo de ímago, de uma imagem que pode ser esculpida ou mesmo pintada. Essa é típica de uma iconografia que é conhecida como Sedis Sapientia, ou Trono da Sabedoria, Trono de Salomão. É um tipo iconográfico estudado por Eileen Forsyth, entre outros, e que tem um tipo de uso múltiplo. As imagens do Trono de Sabedoria podiam ser em madeira, como essa, para ser usadas em peças de teatro, em procissões, podiam ser esculpidas em pedra, policromada, e pintadas também. Nesse sentido, eu convido vocês a pensar um pouco imagens do Trecento medieval, do Trecento na Itália, associando forma e função. Esse não é o PowerPoint que eu tinha salvo por último, mas eu acho que isso não é um problema, não. Ainda dentro da categoria ímago, eu gostaria de lembrar essa versão do Trono da Sabedoria, que é uma virgem mais elaborada. Ela aqui já aparece não só com um menino na frente, sentada num trono, mas também com uma auréola, uma coroa, né? Dois anjos que seguram o equivalente de incensórios próximo à auréola, a pomba que simboliza o Espírito Santo em cima da auréola e diversos anjos laterais, né? Chartres é um exemplo emblemático porque, nas suas várias narrativas históricas, os fiéis em Chartres, o clero em Chartres, chega a sugerir, propor, afirmar, alegar, que a catedral, antes de ser dedicada a Notre-Dame, teria sido um local de culto, mesmo antes de Maria ter nascido em Nazaré. Quando aquilo era um culto a uma deusa pagã, o clero em Chartres afirma, no século XII, que, na verdade, eles estavam fazendo
um culto a uma prefiguração à Maria histórica. Então, entre muitas catedrais de Notre-Dame, Chartres tem esse papel de destaque, entre outras questões, porque guardou, apesar do incêndio, uma preciosa relíquia, que é tida como a túnica com a qual Maria teria dado à luz. François Boerstpflug nos lembra que a Idade Média traz pelo menos 4 tipos de arte que são novos em relação à antiguidade. Diferentemente do mosaico, do afresco, o vitral é uma invenção medieval. A iluminura, a xilogravura e o retábulo também são invenções medievais. E com a questão do retábulo, nós voltamos, então, ao conceito de ímago, ou mais especificamente, de uma obra artística que fica em cima de um altar, sobretudo. Tá? Então, querendo discutir forma e função, mais do que outros temas, eu vou abrir mão de uma discussão de atribuição, em parte porque a bibliografia que fala da atribuição dessa pintura já é significativa, entre os anos 30, ou, enfim, se a gente for pegar o Vasari, obviamente, ela é bem mais antiga. E, por outro lado, porque eu penso que o Luciano, aqui presente, e o Luiz Marques são pessoas mais qualificadas para discutir atribuições de pintores italianos, com mais experiência nessa área. O que eu estou propondo para vocês é lembrar mais uma bibliografia de história de imagens cristãs. E, nesse sentido, Vítor Stoichita afirma, eu estou plenamente de acordo com ele, que há 2 grandes nomes para entendermos questões muito básicas da historiografia de imagens cristãs. Esses nomes são David Friedberg e Hans Belting. São 2 nomes que eu enfatizo também, porque eu penso que eles têm que ver com essa exposição do MASP, que está no Rio de Janeiro. Friedberg nos lembra que o poder das imagens está muito centrado em imagens que representam figuras humanas, corpos humanos. E Belting, em sua obra que foi publicada em 1990 em Munique, o título inicial é Imagem e Culto, mas, quando traduzida pela editora da Universidade de Chicago, a imagem Bild und Kult vira Likeness and Presence. E eu mantive esse título quando eu cuidei da edição em língua portuguesa, Semelhança e Presença. Penso que falar de uma pintura do Trecento italiano com a Virgem Maria é lembrar questões que têm que ver com semelhança e presença. E ressalto ainda que, no livro Books That Shaped Art History, publicado em Londres em 2013, há 16 livros comentados por 16 autores que são considerados os livros que moldaram a história da arte. O primeiro deles é um medievalista, Émile Malle. O último é o Hans Belting, com o livro Likeness and Presence, de 1990. Então, em Roma, podemos revisitar algumas das mais antigas representações da Virgem Maria. Raras, inclusive, porque a querela iconoclasta, que dura mais de 100 anos, de 726 a 843, destrói muitas imagens, muitos ícones de Cristo, de santos, de profetas, de anjos
Então, são relativamente raras no Mediterrâneo imagens anteriores a 843, por causa dessa questão. E, nesse sentido, eu talvez deva lembrar a vocês que a doutrina mariológica ela é, em grande parte, baseada na premissa de que Maria é Theotokos. Ela é aclamada Mãe de Deus desde o concílio em Éfeso, em 431. Ela também é aclamada como virgem antes, durante e depois do parto, desde o século VI. E, em termos, mesmo que a gente não esteja falando de teologia, de mariologia, que propõe para a figura da Virgem Maria um culto que é considerado hiperdulia, não é adoração, não é veneração, é uma categoria especial. Os leigos também participam de práticas devocionais, porque, pelo menos desde o século XI ou XII, a forma original da oração Ave Maria é considerada tão obrigatória quanto o Pater Noster, quanto o Credo, que é formulado desde 325, Credo de Niceia. Exemplo disso é a questão dos inquisidores, do Santo Ofício da Inquisição, que, quando querem saber se alguém é um bom cristão ou não, a primeira pergunta é: recita a Ave Maria. Salve Regina também é muito comum, desde o século XI, é uma prática monástica. E, pelo menos desde o século XII, se não antes, essa ênfase em Maria como rainha, como senhora, como advogada, conselheira, títulos que não estão nas Sagradas Escrituras, mas que vão marcar uma certa personalidade, uma certa aparência dessa mãe. Essa mãe que é Mãe de Deus, que é lembrada, sobretudo, em festas litúrgicas, que tem que ver com sua biografia, digamos assim. A mais importante delas, nesse caso, eu penso que é a Epifania, de 6 de janeiro, mas há também a Anunciação, a Visitação, a Assunção e a Concepção. Cada uma com suas questões próprias, de doutrina e iconografia. Há também uma prática importante, estudada por Hans Belting, que é de associar o evangelista Lucas como o primeiro testemunha ocular de uma virgem que teria segurado seu menino Jesus. E, com isso, toda uma série de lendas que vão se propagar nesse sentido. Um dos exemplos, cujo modelo estaria em Roma, é a Salus Populi, e há até uma história de um jesuíta que vinha para Salvador, trazendo uma cópia dessa, mas que acaba sendo martirizado no Atlântico, e a iconografia dele é, muitas vezes, segurando uma espécie de cópia ou réplica desta pintura, que seria uma das atribuídas a Lucas. A nossa pintura do MASP tem uma estrelinha, como se fosse no ombro. E, se pegarmos esse tipo de ícone, nós vemos na inscrição embaixo, Fons, Lux, Stella... Desculpa, não estou me ajeitando bem com esse mouse. Fons, Lux, Stella Maris, nós lembramos que há cerca de 30 ou mais atributos bíblicos associados com Maria. Muitos deles são Sol, Lua e outros dos Cânticos dos Cânticos. Aqui, no caso, pode nos interessar a estrela da manhã, estrela de Jacó. Figuras que, em geral, falam de sua virgindade, sua beleza, sua fertilidade, no sentido de Theotokos. Então, eu vou terminar essa minha apresentação tentando indagar um pouco quem poderia ser essa Madonna que precedeu a obra do MASP, quem seria uma Madonna do Cento, e quem poderia ser
a Madonna mais ou menos contemporânea da pintura do MASP. A do Ducento, muitas vezes, é uma pintura grande, relativamente grande, de novo, trazendo ela, apresentando seu filho sentada num trono, muitas vezes com anjos ladeando. Muitas dessas pinturas, mas não todas, estão no livro do Belting, estão em obras fundamentais sobre pintura italiana, então não vou me deter muito em questões nem estilísticas nem de atribuição. Mas quero pedir a vocês que, por favor, tentem prestar atenção no gesto das mãos, na expressão das faces do menino, de sua mãe, no tamanho das obras, que também influi no uso. E, às vezes, a gente vê esse tipo de contraste entre uma obra grande, de um Duccio, e uma obra mais intimista, talvez algo que pudesse levar o nome de close-up, como propõe o Ringbaum, uma obra que pode se prestar a uma devoção doméstica, pessoal, familiar. Obras, inclusive, em que mãe e filho parecem interagir mais com as faces, com as mãos, e não apenas a mãe apresentar o filho, como poderia ter acontecido na adoração dos pastores, na adoração dos reis magos, que é lembrado nessa festa da Epifania de 6 de janeiro. Desculpe, esse não é o meu último PowerPoint, mas vamos em frente, assim mesmo. A Madonna do Cento, do século XIII, é também essa Madonna que vocês viram no vitral de Chartres. É a Madonna que pertence a um período que Jacques Le Goff chama o apogeu da civilização medieval, com as catedrais. E, no caso da Itália, mais especificamente, o caso de Veneza, eu gostaria de salientar que é uma Madonna que vem na forma de ícone para a cidade de Veneza, para a sua mais importante igreja de São Marcos. Quando nós lembramos da Quarta Cruzada, em 1204, nós não estamos apenas lembrando de uma cruzada em que venezianos saqueiam Constantinopla, que cristãos latinos saqueiam objetos de culto de cristãos ortodoxos. De certa forma, são italianos voltando a roubar imagens dos gregos. Essa Nicopeia, que está até hoje na Basílica de São Marcos, em Veneza, ela é tratada com honrarias de chefe de Estado, quando ela sai da igreja. Ela é tratada como um verdadeiro objeto de culto. E é isso que a Itália vem a conhecer a partir de 1204. A importância de uma maneira bizantina de pintar, a importância de mostrar, transitar com imagens em procissões fora das igrejas, imagens que, às vezes, poderiam nos lembrar essa do MASP, em que mãe e filho estão apresentados de uma forma mais intimista. Esse é um exemplo que vem de um afresco do século XIV, mostrando esse tipo de procissão em detalhe. Então, temos obras que são mais ou menos contemporâneas com a do MASP, mas que ainda trazem a Madonna Rainha, seja por ela estar num trono, seja por ela estar ladeada de anjos e santos, mantendo um grande formato, uma certa distância do espectador. E obras que são mais intimistas, que começam a mostrar Maria e Jesus uma espécie de retrato de 3/4. São, sim, Rei dos Reis, Rainha, mas mais próximos ao fiel, dependendo da posição em que
essa obra foi exposta. Podem exprimir gestos de ternura, podem exprimir, mesmo dentro de um estilo ainda bizantino, algo mais ingênuo, mais sentimental. Aqui ainda os dois anjinhos dos dois lados. Obras que podem estar em igrejas até hoje, ou em museus, galerias, né, e que vão, no século XIII, se difundir também, especialmente na Itália, com a ação de franciscanos e dominicanos, que vão levar adiante isso que São Bernardo havia proposto, desde o século XII, de uma relação mais subjetiva, mais intimista com a Mãe de Deus. Bernardo, eu lembro a vocês, não era apenas alguém que via Maria como rainha, como uma figura típica do monaquismo medieval. Bernardo propõe um tipo de devoção que, por um lado, passa por quase uma centena de sermões que ele escreve. E, por outro lado, uma ênfase muito forte no corpo da Mãe de Deus. Então, talvez o melhor exemplo disso seja Vítor Stoichita, que escreve sobre narrativas hagiográficas relativas a Bernardo de Claraval, e ele, no momento que ele está estudando, ele chega a receber gotas de leite da Virgem Maria, como se ele realmente sentisse a presença da Mãe de Deus também como mãe dos homens, mãe dos monges, mãe de todos. Eu quero terminar, então, sugerindo que, seja qual for a atribuição, né, que meus colegas especialistas de pintura italiana tragam para essa pintura do MASP, seja de Bernardo Daddi, seja de outro maestro, que ela seja valorizada numa historiografia diferente daquela que chama os pintores anteriores a Giotto de primitivos. Essa é uma das pinturas de Bellini, que é estudada por Ringbaum, além da pintura muito semelhante desse mesmo tema, Apresentação no Templo, Maria segurando Jesus, de Mantegna. Ringbaum estuda tanto o Bellini quanto o Mantegna para explicar um processo que ele chama que é icon to narrative. Como é que uma pintura centrada numa figura mais icônica se torna uma narrativa, mas sem perder esse aspecto de proximidade do que ele chama close-up. Eu quero sugerir, então, que, longe de ser aquilo que já foi chamado por muito tempo de uma pintura primitiva, por ser anterior, talvez, a Giotto, embora seja provavelmente contemporâneo a Giotto, eu queria sugerir que essa é uma pintura de grande valor. De grande valor não só porque faz parte de uma tradição que tem raízes orientais, que tem raízes na tradição de ícone, mas também porque ela traz materiais dos mais preciosos da época. O ouro, vocês sabem que é a cor sagrada por excelência. O azul já foi muito bem explicado pelo historiador Michel Pastoureau, Bleu, Histoire d'une couleur. Pastoureau explica
a importância desse pigmento que é aplicado especificamente para o manto da Virgem Maria. Vocês sabem que o Ocidente não produz, na época medieval, nem ouro, nem azul. São pigmentos valorizados, inclusive porque são raros. E, além do aspecto dessa tipologia artística, dessa apresentação material, eu queria, então, ressaltar esse papel da Theotokos, essa possibilidade de trazer para os fiéis, na Península Itálica, no início do Trecento, uma interação dessa que é, ao mesmo tempo, Theotokos e mãe dos homens. Muito obrigada. Bom, eu vou aproveitar, então, para cumprimentar as pessoas, dizer da minha alegria de ter sido convidada, Luciano, obrigada, tá? E de ver tanta gente que eu conheço aqui. A gente, depois que se aposenta, e, bom, é lógico, acaba trabalhando mais do que na ativa, mas fica muito disperso, né? Quer dizer, um dia num lugar, outro dia em outro, e a minha atividade atualmente é, sobretudo, escrever as coisas que eu ainda preciso botar no papel. Então, de repente, chegar aqui e ver tanta gente, né? Dos mais antigos até os mais recentes, né? E isso é uma alegria. Bom, eu escolhi, lógico, como não podia deixar de ser, né, uma imagem de arte sacra, que eu trabalho praticamente só com isso, e vou até aproveitar para fazer uma propagandazinha, né? Nós montamos um curso de pós-graduação em História da Arte Sacra no Mosteiro de São Bento e outro em Mariana, em Minas Gerais. Quer dizer, isso, a parte didática é o que eu tenho feito atualmente. Bom, mas, ao lado, né, do trabalho na universidade, eu sempre tive uma outra vertente, que foi o trabalho no IFAM. E o IFAM, por questões óbvias, né, obriga a gente a estar o tempo inteiro em contato com as obras e analisar as obras. Então, eu desenvolvi muito essa linha. Vocês veem, essa Santana Mestra, a única informação que me chegou do museu é que seria século XVIII, Bahia. Está correta. Mas, daí para frente, nenhuma tentativa de atribuição, né? É muito complicado isso. Eu, então, acho que eu vou, talvez, né, dizer como é que nós trabalhamos para tentar analisar uma obra da qual não se sabe praticamente nada, não é? E, bom, nós temos aqueles 4 aspectos básicos, né, da análise da obra, que é materiais e processos técnicos. Isso aí já me indica, com a boa evidência, que a obra vem da Bahia. Esse tipo de encarnação muito suave no rosto, e, sobretudo, essa policromia de tons vivos com douramento muito vibrante, isso é típico da Bahia. Outra coisa, né? Bom, então, materiais e processos técnicos, depois forma e estilo, logicamente, somos historiadores de arte, então, a questão da forma. Depois, a iconografia, o que representa. Eu vou me deter um pouco mais nesse aspecto, porque é o mais simples, né? A iconografia é sempre a parte mais... Porque há uma literatura abundante sobre isso. E agora um quarto aspecto, que é a questão da função. Eu acordei para esse aspecto relativamente tarde na minha vida, e o primeiro congresso internacional que fui, comecei a falar da função das obras e descobri que todo mundo estava fazendo a mesma coisa. Quer dizer, a gente às vezes acha que descobre as coisas, como eu gosto de dizer, as ideias são públicas, não é? Então, de repente, a gente descobre aqui um aspecto, acha que é a primeira vez que se fala nisso, e já há uma ampla literatura sobre o assunto que a gente desconhece em outros lados. Então, primeiro vamos descrever um pouquinho a obra, né? Eu fiz um textozinho aqui, eu sou um pouco dispersa, então... Bom, nós vamos ver a obra desses 4 pontos de vista que eu disse para vocês, né? Forma, estilo, iconografia, função, materiais e processos, nem tanto.
Isso aí a gente sempre pede auxílio aos restauradores que conhecem bem o assunto. Mas, então, o que nós vemos, né? Vamos primeiro descrever um pouco a obra, né? Uma matrona confortavelmente instalada em sua cadeira de espaldar alto, o braço esquerdo abraçando carinhosamente a virgem criança de olhar sério, concentradas na leitura do livro, aberto nos joelhos da mãe, para o qual ambas apontam em perfeita coordenação de movimentos. Uma representação de Santana Mestra, similar a tantas outras que povoam os retábulos das igrejas brasileiras, onde a santa protetora das mães de família, viúvas, mulheres grávidas ou das que desejam filhos, se tornou presença obrigatória desde os primórdios da colonização. Então, Santana Mestra existe por todo canto, quer dizer. Bom, então vamos começar a falar, né? Eu cheguei aqui, estou analisando essa peça, sobre a qual eu não sei nada. Vamos ver do ponto de vista da função. Bom, as imagens religiosas têm basicamente 4 funções, não é? Podem ser imagens retabulares, né, para serem colocadas num retábulo para servir ao culto numa igreja. Podem ser processionais, para sair nas procissões. Podem servir ao culto doméstico, aí são as imagens de oratório, ou são feitas para integrar conjuntos escultóricos. Isso daí, principalmente nos grandes momentos, né, do culto litúrgico, Natal e Páscoa. Presépio são imagens escultóricas, passos são imagens escultóricas, né? Bom, vamos simplificar. Então, bom, eu não tive acesso às dimensões da peça, mas eu imagino alguém do MASP pode me dar essa. Eu tenho a impressão que ela deve ter uns. Eu vi a peça, não mais de 1 metro, né? Muito bem. 96,5 por 52. Pronto. Bom, lá no IFAM, quando a peça tem mais de 80 centímetros de altura, a gente já diz veio de uma igreja, porque é muito interessante, às vezes, quando a peça aparece para análise, né? Sempre, para que a peça possa passar no mercado de arte, ela só pode ser imagem de oratório, porque essas é que circulavam no mercado. As que foram feitas para as igrejas, não é? Então, essas aí tem que se primeiro descobrir de que igreja veio, né? E se tem mais de 80 centímetros, a gente já sabe que veio de alguma igreja, não? Bom, então, vamos analisar a peça. Eu digo para vocês, essa peça é uma imagem retabular, feita para ser vista num retábulo. Retábulo é, como a Bia disse, aquele móvel de grandes dimensões que fica atrás do altar. O altar pertence à tradição clássica, é a pedra, a mesa onde se celebra a missa, não? E aquele móvel atrás que serve para a exposição das imagens e do Santíssimo Sacramento, aquilo chama-se retábulo, retro, atrás, tábua, atrás do altar. Bom, então, essa daqui eu já posso dizer para vocês que é uma imagem retabular pelas dimensões, mas também por certos aspectos da escultura. Reparem como é que a parte superior é mais avantajada do que a metade inferior. Essa peça foi feita para ser vista de baixo para cima. E, assim, com um pouquinho mais de técnica, através do direcionamento do olhar da Santana, nós podemos saber mais ou menos a que altura ela ficava. Então, eu já deixei a sugestão aqui para o MASP para a exposição da peça lá no museu, colocar, no mínimo, a 2,5 metros de altura, para que ela possa ser vista de uma maneira correta, não é? Então, outra coisa, então vocês veem que a parte superior ela está, não sei se dá para ver. Bom, agora, de que retábulo, não se sabe, evidentemente. O que se pode... Agora, nós vamos ver, então, de que região ela teria vindo, né? Vamos aproximar um pouco. Pelo refinamento dos gestos, atitudes, a movimentação erudita, né? E, sobretudo, o douramento, a gente pode dizer que essa imagem foi confeccionada em oficinas baianas no século XVIII ou primeira metade do XIX. Agora, saber para que igreja é impossível, porque a Bahia, nesse momento,
ela supria todo o mercado interno brasileiro de imagens. Então, nós encontramos peças baianas desde Belém do Pará até o sul. E isso é uma coisa interessante, né? Quando o ideal era mandar buscar a imagem em Portugal, mas nem todas as igrejas tinham condição de fazer isso. Então, a segunda opção era na Bahia. E eu tive a surpresa de descobrir atualmente depois da Bahia, onde é que se mandam fazer as peças hoje. Por incrível que pareça, em São João del Rei, em Minas. Quer dizer, foi uma informação que eu tive recentemente, analisando uma imagem aqui do Rio, no Carmo da Antiga... Não, no Carmo da Antiga Sé, e tem uma imagem de Nossa Senhora do Carmo, que não é a original, que foi com os carmelitas lá para o Carmo da Lapa. E eu não sabia, de jeito nenhum, não conseguia analisar aquela peça. Muito boa a imagem. E chamei o padre, e ele me disse, olha, comprei em São João del Rei. Falei, meu Deus, quer dizer, confeccionar imagens continua sendo uma necessidade, não é? E muito mais, lógico, passou a moda das imagens de gesso, graças a Deus, né? E agora, né, as oficinas voltaram a ter esse uso. Bom, então, saber de onde é que ela veio é muito difícil. Eu tenho a impressão que no MASP não deve constar, não é? A procedência. Não. Só Bahia? Bahia. Bahia, isso a gente sabe pela análise da peça, né? Bahia é escultor baiano. Pronto. Com relação ao escultor baiano, que escultor seria esse, não é? O museu gosta muito de atribuição, né? Então, é impossível, no atual estágio dos nossos conhecimentos sobre o assunto, mas há possibilidade de se fazer esse estudo. Há pelo menos uns 10 escultores baianos que já foram identificados. A hipótese que me parece mais provável seria o Manuel Inácio da Costa, que é o maior escultor baiano desse período. A peça é de muito boa qualidade. Esse Manuel Inácio da Costa viveu quase 90 anos, entre meados do século XVIII e meados do século XIX. Mas, até hoje, eu não conheço nenhum livro específico, nem o catálogo foi feito até hoje. Por que a gente sabe tão pouco, né, sobre esses autores? Olha, a nossa historiografia de tradição modernista sempre privilegiou, desde que esses estudos começaram lá nos anos 30 do século passado, o produto da terra significa os escultores mulatos. Então, se é Minas Gerais, Aleijadinho, foi bem estudado. Se é Rio de Janeiro, Mestre Valentim, mulato, também tem uma boa bibliografia. Se for a Bahia, aí é o problema, os escultores não eram mulatos. E isso é um pecado difícil, né? Lá no caso da Bahia, mas eles, como é que posso dizer, que inventaram um tal de Francisco das Chagas, o Cabra, que praticamente sobre o qual nada se sabe, não é? E tudo que é de boa qualidade normalmente é atribuído a esse Francisco das Chagas, o Cabra. Eu já fui procurar saber quem foi, etc., mas há um documento com 3 imagens atribuídas a ele, mas essas imagens desapareceram no incêndio da igreja lá do Carmo. Então, eu acho que foi uma montagem, quer dizer. Mas, em compensação, há pelo menos uns 5 escultores, né, brancos, portugueses ou filhos de portugueses, que estão para ser estudados em Salvador, e um deles é esse Manuel Inácio da Costa, ao qual, quer dizer, eu não vou me meter a fazer atribuição lá da área da Bahia, que não é a minha praia, né? Eu sempre trabalhei com a área mineira, onde eu me sinto mais à vontade. Bom, então, estamos aí, não é? A imagem retabular, a função, a forma, não é? Aponta para o século XVIII, evidentemente. O escultor, a atribuição individual é impossível. E, então, vamos agora para a parte da iconografia, que é a mais simples e sobre a qual há muito o que falar, não é? Bom, introduzido na arte cristã em fins da Idade Média, o tema de Santana, ensinando a Virgem Criança, conheceu adaptações famosas em pintura na Era Barroca. Bom,
Onde é que eu aperto aqui? Bom, então, nessa imagem dá para ver perfeitamente que era uma imagem retabular, inclusive porque ela é feita para ser vista só de um lado, então a parte posterior é sumariamente terminada. Tem ali até os ganchos, né, para encaixe. Então, nós não teríamos problema. Isso aí não... Bom, eu disse, né, desde os fins da Idade Média, né, Santana, uma santa poderosíssima, né, mãe de Deus, avó do Cristo. Né? E essas duas versões aí eu tinha no meu arquivo, uma do século XV, que está escola inglesa, que está no Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa, e essa outra lá na universidade onde eu estudei. Bom, esse tema, então, de Santana Mestra, teve adaptações famosas na era barroca. Essa é uma das mais graciosas, não é? Quer dizer, uma senhora, a Virgem Menina, não é? Que vai ser coroada pelos anjinhos. O tema vai... O mesmo assunto aqui, nesse quadro de Rubens, que está no Museu de Antuérpia, no Museu de Belas Artes de Antuérpia. E esse tema circulou, né? Porque a gente pode se perguntar, não é? O que teria servido de modelo para os nossos artistas, né? Baianos, mineiros, né? Para confeccionar essas imagens. Olha, esse tema circulou em inúmeras gravuras. E a outra maneira da divulgação do tema eram, evidentemente, as imagens portuguesas. Espera aí, vamos para frente, não é? Que circulavam no Brasil nessa época. Quer dizer, como eu já disse antes, o ideal, né, qualquer matriz, qualquer igreja importante, era mandar buscar a padroeira ou as imagens mais importantes em Portugal. Não podendo, não é? Ou se mandava buscar na Bahia, ou então, no caso, Minas Gerais tinha suas oficinas próprias, São Paulo também. E agora, eu esqueci, é bom a gente ter um PowerPoint para lembrar coisas, né, que ficaram para trás. Por exemplo, as imagens de Santana, quando não figura no altar-mor como padroeira, como santa titular da igreja, ela figura num altar lateral em todas as matrizes. Então, nós temos aqui a matriz de Santa Rita, no Rio de Janeiro. O altar de Santana é o primeiro da nave, logo à direita. Era uma santa que não podia faltar em nenhuma igreja matriz. E, inclusive, o slide não está muito bom, mas dá para ver que ela está com o resto da família, né? São Joaquim em um dos nichos e São José no outro. Bom, então, presença obrigatória em todas as matrizes e presença obrigatória nas igrejas ligadas à Ordem Carmelita. Essa daqui está na Ordem Terceira do Carmo, aqui no Rio, também, na Praça 15, mas não sei se vocês identificaram a Santana ali nos braços da mãe, Santa Emerenciana. E é uma imagem curiosíssima, que não foi... Bom, nós não sabemos o autor, essa parece ter vindo de Portugal, mas, então, o culto de Santana levou também a devoção a Santa Emerenciana, que seria a bisavó do Cristo. Né? Então, vocês estão vendo toda a linha, não é? Familiar aí, é uma solução formal muito curiosa, né? Uma penca de figuras. Mas essa aqui, vocês, né, quem quiser ir lá conferir, as duas igrejas são bastante próximas aqui. Bom, e por que nas igrejas carmelitas, né? Por que essa afeição especial por Santana nas igrejas carmelitas? Olha, de todas as 4 grandes ordens religiosas que vieram para o Brasil, os carmelitas são os mais complicados de se estudar. Para começar, eles têm origem bíblica. A ordem teria sido criada lá em 2000, 3000 a.C., não como ordem religiosa, mas eremitas lá na Terra Santa, lá na Palestina, não é? Frequentavam o Monte Carmelo.
E depois, esses eremitas, né, essa é uma ordem incipiente, tiveram que abandonar o monte e vir para a Europa, me parece que foi no século XIII, quando uma das cruzadas enviadas acabou em derrota total, e os muçulmanos retomaram a posse dos lugares santos, expulsaram os cristãos, e com eles os carmelitas, que vieram se instalar na Europa, e aí na Sicília, no sul da França. Quer dizer, não há uma casa-mãe. É muito mais simples. Quando a gente estuda os beneditinos, tem a casa-mãe lá em Monte Cassino. Quando a gente estuda os franciscanos, a casa-mãe em Assis. Os jesuítas, muito mais. Mas os carmelitas nunca se sabe. Então, eles não têm uma tipologia própria, é complicado. Mas e Santana com os carmelitas? Porque, segundo a tradição, ela teria frequentado lá o Monte Carmelo. Ainda antes de Cristo, quer dizer, Santana, nós vamos ver que, bom, ela é uma santa que fica na transição, né, entre o Antigo e o Novo Testamento. Bom, nós temos... Agora eu vou mostrar alguns exemplos, pelo Brasil, né, para a gente fazer a comparação com a nossa santa baiana aqui do MASP. Mas temos que, né, voltando ali para a parte da iconografia. Cinco minutos? Tá. 5 minutos. Não, mas não tem problema, eu sou disciplinada. Você me fala. Não. Bom, porque às vezes a gente se entusiasma, né, e esquece do texto e vai por outras coisas, mas também eu tenho que falar sobre um assunto da iconografia que vai justificar o principal atributo de Santana, que é esse livro que ela sempre carrega, né, nas mãos. Vocês reparem que em todas as versões, né, tem sempre um livro. E o que Santana está ensinando para a Virgem aí? Não é ler e escrever coisas, ela está ensinando a doutrina cristã. E a gente tem que pensar o seguinte, quer dizer, justamente o crescimento da devoção de Santana, Santana Mestra, foi, no âmbito do culto oficial, foi reforçado por 2 aspectos fundamentais da Igreja Católica a partir do Concílio de Trento. Primeiro, a oposição às teses do protestantismo. Segundo, a defesa da ortodoxia. Então, Santana, eu às vezes brinco com meus estudantes, ela tinha um dom muito especial, ela tinha ciência infusa, já nasceu sabendo. Quer dizer, e então ela, não sei se ainda usa o termo ciência infusa, há uns anos atrás, quando eu era novinha, usava, né? O meu pai falava, não tem ciência infusa, quer dizer, não nasci sabendo, né? Então, Santana, né, na qualidade de mãe da Virgem e avó do Cristo, ela era profunda conhecedora da doutrina cristã. Então, aí, nesse livro, nessas cenas, ela está ensinando essa doutrina cristã, essa defesa da doutrina cristã para a filha. Bom, eu agora, então, vou deixar meu texto e vou mostrar as imagens, só para a gente ver a variação dessa devoção, a variação formal dessas esculturas em várias partes do Brasil. Vamos começar pelas imagens portuguesas, que serviram de modelo, evidentemente. Essa da direita aqui é do mais famoso escultor português desse período, que é o Machado de Castro. Bom, a da esquerda nós colocamos simplesmente como Escola de Lisboa, está aqui no Brasil, como uma das muitas imagens importadas. Bom, isso desde a nossa imagem e análise é do século XVII, do século XVIII, mas desde o XVII, que já há representações de Santana Mestra no Brasil, não é? Essa aqui da direita é do Frei Agostinho da Piedade, que já foi bem estudado. Bom, aqui já dá para ver a diferença entre uma escultura do século XVII e uma do século XVIII. Vocês estão vendo, a do século XVII, aqui no Brasil, praticamente não tem contato nenhum entre a mãe e a filha, não é? Elas
Então, absorvidas na mesma atitude de ler o livro, mas não há quase contato entre elas, né? E olhem a diferença para o 18, né? Bom, a escola baiana não é privilegia, como nós falamos, esse douramento vibrante. A imagem baiana é sempre muito atrativa porque ela foi feita para agradar, né? Ela tinha que ser aceita em outros lugares. Então, bom, na direita aqui do quadro, nós temos uma variante do tema da Santana Mestra, que os baianos chamam de Santana Guia, não é? Mas, se vocês repararem, o livrinho está lá no braço da Virgem, no braço esquerdo da Virgem Maria, só que a aula ainda não começou, está vendo? Bom, a Santana ela pode vir isolada ou com representações de outros personagens ligados ao grupo da Sacra Parentela, não é? Esses dois aqui, agora Santana com São José e o Menino Jesus, estão no Museu de Arte Sacra de Salvador. É muito complicado quando a gente tem essas peças em museu, porque a gente perde a função de origem, né? Bom, a diferença entre imagem baiana e pernambucana, do mesmo período, então, vocês estão vendo, olha, iconograficamente, a pernambucana tem, às vezes, essa característica de colocar a Santana diretamente nos braços da mãe. E a imagem pernambucana, como a mineira, também não era feita para o mercado. Então, são mais individualizadas. Bom, aqui eu vou parar um pouquinho nessa maravilha, que é a Santana Mestra, do Aleijadinho. Olha, com o devido respeito, mas é a maior, a mais sublime representação de Santana que nós temos aqui na arte brasileira. Bom, eu já escrevi longamente sobre essa imagem, ela está até escolhi como capa para o nosso catálogo do Aleijadinho. Vou só chamar a atenção aqui para o livro, porque raramente a gente consegue ver o que está escrito no livro, né? Por exemplo, a Santana do MASP, ela está muito restaurada e já se perderam, essa informação já se perdeu. Aqui, na do Aleijadinho, ela está escrito trechos do Magnificat. Minha alma engrandece o Senhor, meu espírito. Às vezes são trechos de salmos, não é? Bom, Santana pode aparecer também em grupos escultóricos. Esse da direita aqui é chamado de Santas Mães, não? Então, é com Santana, a Virgem e o Menino, ali com o São Joaquim, esta aqui numa igreja do Rio de Janeiro. E essa é uma imagem muito curiosa, porque o São Joaquim está totalmente desproporcional em relação ao conjunto. Eu peguei da internet. É complicado quando a gente não conhece a peça pessoalmente, porque não pode falar muito sobre ela, não é? Eu só coloquei aqui para terminar. E eu quero voltar lá para o início, porque, se vocês tiverem alguma pergunta, há de ser com relação à peça em análise, né? Está na hora certa? Perfeito. Então, muito obrigada, Miriam. Eu gostaria de chamar os outros palestrantes para se juntarem à mesa, e também o Luciano Migliaccio, curador da exposição. Bom, então, como as apresentações foram muito ricas, como sempre, acho que seria interessante a gente ter um pequeno debate final. Essa última sessão da tarde foi dedicada, sobretudo, a obras que têm temas religiosos, né? E fazem parte toda da primeira sessão da exposição, que é dedicada justamente, como disse a Maria Beatriz, a esse tema da presença, do uso da imagem de culto, etc. Então, me parece que é um tema que perpassa as três apresentações. Eu queria colocar, antes de tudo, a Maria Beatriz, que ela aprofundasse um pouquinho esse tema, que ela acenou na sua apresentação. Sobre esse tema, ela justamente traduziu ao português, ou supervisionou a tradução do livro do Belting, que é um livro importantíssimo, Semelhança e Presença. Justamente, eu queria colocar um pouco a ela
uma pergunta para que ela aprofundasse ou fizesse algum comentário a mais sobre essa questão da presença, do uso da imagem nesse aspecto. Colocando também uma questão minha, porque justamente sem entrar na questão de estilo de atribuição, mas me parece que nas imagens italianas dessa época do Dadde ou do mestre San Martino alla Palma, existe um outro elemento, que é o elemento da eficiência da imagem. Cioè, isto é, a imagem religiosa começa a ser usada também para produzir, como você disse, afetos, isto é, para criar uma identificação através do observador, através de um sentimento humano que passa, que a imagem religiosa passa ao observador, um elemento de identificação. Não sei se você concorda com isso. Opa. Perdão. Estão me ouvindo bem? Bom, eu achei muito feliz esse destaque para a presença na primeira sala da exposição, esse primeiro grupo de imagens apresentadas. E essa é uma tecla na qual eu toco bastante no Instituto de História. Eu trabalho muito com colegas de história social que estão habituados a pensar em termos de Roger Chartier, que a história social é baseada em práticas e representações. E uma das minhas colegas, que vem dessa escola de pensamento, no dia que ela disse para um aluno meu que estuda ícones bizantinos, que ele não discutiu o conceito representação, eu respondi, pois é, mas eu penso que não é para você discutir o conceito representação, porque o ícone não representa. Há toda uma teologia sobre o ícone, que o Ocidente não tem bem um equivalente, e essa teologia do ícone não fala em representar nem equivalente de representar. Fala em, talvez, em português, talvez fosse presentificar. Jean-Claude Schmitt fala em uma possível epifania da imagem. Fala da importância para os medievais de pensarem que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus e que o artista é um imaginário, é alguém que também trabalha a imagem enquanto sendo fruto de uma semelhança. Semelhança, talvez, com um modelo imaginário, um modelo utópico, um modelo idealizado. Não sei se é um pouco por aí que você está levantando essas questões. Sim, mas a questão era se, por exemplo, nas imagens, você justamente falou das imagens orientais, do ícone, não é? Se nas imagens ocidentais, produzidas a partir da época do Giotto, digamos assim, se pode pensar que exista um outro elemento, digamos assim, além da semelhança, além da presença, que é o elemento da eficiência. Claro, isto é, de entender, de estimular no observador uma participação sentimental em relação à obra. Cioè, a obra não é só o esquema que presentifica a imagem, mas é alguma coisa que pretende, de alguma maneira, envolver o espectador. Não, a eficiência é, sem dúvida, importante. Eu penso em um estudo de caso analisado pela Eileen Forsyth e recuperado por outros historiadores da arte. Há uma das virgens que ela estuda, de Trono da Sabedoria, que teria contido uma relíquia. Relíquias da Virgem Maria são relativamente raras, por causa da Assunção. Digamos, a túnica com a qual ela teria dado à luz em Chartres, isso é relativamente raro, e, assim mesmo, o Luiz Motti levantou, nos arquivos do Santo Ofício da Inquisição, alguém que, em Minas Gerais, do século XVIII, vendia leite em pó da Virgem Maria.
né? Mas a Eileen Forsyth discute se a eficiência da imagem, ou seja, a capacidade de produzir uma reação estética no fiel, uma reação afetiva, ou, quem sabe, produzir um milagre, se ela dependeria, no estudo de caso que ela aborda, da fase em que a relíquia estava dentro da imagem, ou se ela vem da própria forma artística, independentemente da relíquia. Essa é uma outra discussão, né? O papel da relíquia e o papel da imagem. Eu penso que os dois são importantes. E esse elemento do afeto, eu penso que é muito presente com toda uma tradição monástica. Por isso que eu mencionei Bernard de Claraval, apesar dele não ser tretento. Esse imenso afeto que ele leva para a figura de Maria, mas que é presente também nos leigos, né? Nós que estudamos livros de horas da Biblioteca Nacional, nós sabemos que as damas da aristocracia europeia guardavam seus livros de horas junto com suas joias, seus objetos mais preciosos. Que ter uma iluminura com a Virgem, porque a Virgem Maria é a figura mais presente dos livros de horas, por isso que eu estou falando isso. Se um livro de horas tem uma única iluminura, vai ser a da Anunciação. E esses objetos, os livros que eram usados provavelmente mais em âmbito doméstico, mas também dentro da igreja, eles eram tratados como joias, como tesouros, como algo que falava a subjetividade, os sentimentos. Eu penso que isso é um exemplo de eficiência também. Assim, na exposição, um pouco se tenta colocar um pouco essas questões, não é? Ao redor já existem imagens religiosas que são utilizadas no culto por algumas finalidades, outras imagens que têm relações a funções mágicas, não é? No caso de uma civilização não cristã, finalmente temos imagens que tentam introduzir essa espécie de relação afetiva, a propósito da qual queria provocar um pouco também a fala da Miriam. Ela nos deu uma magnífica aula sobre como, a partir de uma peça sobre a qual não temos nenhuma documentação efetiva, é possível, pelo menos, como posso dizer, começar a construir um conhecimento através de uma análise estilística, funcional, etc. Então, queria um pouco saber, que você aprofundasse um pouco mais essa questão, cioè, sobretudo que tipo de função ou essa imagem ela possuía. Mas você me deixa dar uma parte na primeira questão para a Bia? Porque é uma coisa interessante a gente pensar como é que o cristianismo adotou o uso de imagens, sendo que ele deriva do judaísmo, que não admitia o uso de imagens sob nenhum aspecto, né? Então, essa é uma questão interessante. Eu me dei o trabalho de ler a Bíblia para procurar todas as condenações de imagens, são inúmeras, não é? E, justamente, o cristianismo vai adotar as imagens quando ele se funde com a tradição clássica ali no Mediterrâneo, não é? E vai encontrar, né, quando São Paulo vem, São Pedro vem para Roma, etc., toda essa tradição clássica, e a gente pensar que, então, a tradição do uso de imagens, né, a civilização visual era a civilização clássica. Então, é interessante a gente sempre tentar fazer uma análise, né, de ver, por exemplo, as primeiras representações. Até hoje, Deus Pai é o Júpiter, não é? Não tem nenhuma tradição bíblica que diga como é que... E por aí vai. Bom, mas o que você me perguntou não foi isso, não, é porque eu fiquei pensando. É particolarmente oportuna o que você está colocando, porque depois isso é uma ideia que a gente viu em todas as mesas, até na mesa
anterior, não sei se você estava já na sala, quando se falou da figura de San Sebastião e da obra fotográfica do Alair Gomes, etc. Esse tema da visualidade, de como a imagem catalisa determinadas questões que estão no âmbito religioso, no âmbito cultural, e trasmitem essa ideia, que é uma ideia, insomma, que passa também o Warburg, não é? Nessa ideia que a imagem tem tanta importância na tradição clássica, justamente porque ela visualiza, dá um conteúdo visual ao que são paixões ou sentimentos humanos irrepresentáveis de outra forma. Uma imagem diz mais que 1000 palavras. Exatamente. Né? Além de substituir a descrição, ela substitui o sentimento, ela dá uma forma a um sentimento humano que, em alguns casos, não seria possível expressar de outra forma. Eu fiquei, francamente, muito emocionado na apresentação da Fernanda Lopes, quando ela apresentou essa ideia do tríptico do Alair Gomes, não é? Porque realmente ali o tema do corpo masculino, etc., que se associava diretamente nas palavras do próprio artista a ideia da representação clássica, do nu clássico, do nu masculino clássico, para representar um ideal de sacrifício e de heroísmo moderno, que, na verdade, é aquele do emarginado, da figura que se coloca pelas suas escolhas sexuais fora do contexto da sociedade normal. Então, uma espécie de discurso sobre o heroísmo feito através unicamente da questão da imagem. Que você pode, por exemplo, sobre a imagem da Sant'Anna, ela não serve apenas como uma descrição de um ideal teológico, não é, como você disse, ou ela contém algum elemento afetivo ou que você poderia aprofundar? Sem dúvida, não é? A imagem, para ela ser convincente, ela tem que transmitir esse aspecto, não é? Agora, isso aqui no nosso mundo ocidental, porque quando a gente pensa, não é, lá no Oriente, no mundo bizantino, né, que justamente tirava todos esses aspectos, né? E, aliás, outra coisa interessante que seria para ser analisado é a querela das imagens, né? Quer dizer, nós temos periodicamente momentos iconoclastas ao longo da história, não é? Quando as imagens foram adotadas pelo cristianismo, isso não se processou de uma maneira fácil, né? Quer dizer, elas vinham e depois iam embora, não é? Quer dizer, isso também eu não sei se seria um aspecto interessante, não é? Agora, é uma coisa curiosa, não é? Olha, eu posso te relatar, eu pessoalmente, português reza para imagem escultórica, não reza para pintura. Os italianos rezam para pinturas. Né? Eu tive essa experiência. Isso aí é toda uma tradição. Quer dizer, eu acho que o português precisa da coisa mais objetiva ali embaixo. Né? Já fiz essa experiência em várias igrejas. Quando nós tivemos uma tradição clássica mais forte, por exemplo, lá no período maneirista, então vinham as pinturas, não é? Inclusive a Igreja de São Roque, em Lisboa, né? Os retábulos maneiristas têm pinturas, a moda italiana. Pois bem, os portugueses botam uma imagem na frente da pintura, com o mesmo tema, entende? É muito engraçado, quer dizer, isso também é outra... Né? Aliás, pois é, você como italiano, né? Você reza mais para a pintura ou para a escultura? Agora me deu curiosidade. Eu não sei nem se você é católico, mas... Não, eu sou de educação católica, então sempre rezei para pinturas e esculturas, indiferentemente. Nunca me coloquei se o problema se era melhor rezar na frente de um objeto tridimensional ou na frente de uma pintura. Na verdade, uma coisa que porém que me incute... A imagem tridimensional, ela apela muito mais diretamente para os sentidos, né? Ela tem um apelo visual. Sim,
você sabe que, porém, no que diz respeito a essa circulação de imagem, digamos assim, na nossa época, pelo menos, digamos assim, no século XX, virou muito mais fácil rezar pelo bidimensional, porque tem justamente a gravura, não é? Tem toda a causa do santinho, então fica muito mais fácil ter uma relação, como dizer, di culto com uma imagem impressa do que com uma imagem tridimensional. Mas, repito, para mim a imagem tridimensional tem uma vida muito mais forte do que a imagem bidimensional. Isso é, pessoalmente, tirando a questão do culto. Mas tem uma coisa que você disse que gostaria que você aprofundasse um pouco, que é o seguinte, isto é, a questão da iconoclastia, não é? da destruição periódica das imagens, nos leva também à polêmica que houve entre protestantes e católicos, não é? Sobre as imagens. Os protestantes acusando os católicos de serem idolatras, não é? Porque produtores de imagens, e os católicos se defendendo, dizendo justamente que a partir naquele momento a imagem não é um objeto de culto, mas ele é um objeto que deve trasmitir uma atitude devota. E me parece que na sua apresentação você apresentou isso de forma muito evidente, isto é, a Sant'Anna Mestra que se transforma de uma imagem de culto numa imagem da educação de Nossa Senhora, da ideia da transmissão de um saber ou de uma doutrina cristã. Mas, por exemplo, por que isso acontece tão frequentemente do ponto de vista feminino? Uma coisa que me deixou bastante curioso. Você disse, por exemplo, que a Sant'Anna faz parte do mundo da lei, não é? Do mundo anterior à revelação. Ou não? Ela faz eu parte. acho que aí a gente vai precisar de outros conceitos. Olha, eu não sei, eu não sou especialista em judaísmo, mas me parece que na tradição judaica a transmissão é matrilinear. Então, aí a gente já tem um dado, né? Bom, uma outra coisa que me ocorreu agora, quando você me perguntava, quer dizer, por que os protestantes até hoje eliminam as imagens? Lógico, porque eles têm o livre exame da Bíblia, né? Está lá escrito com todas as letras, não é? A Igreja Católica, quando adotou as imagens, mas aí já muito antes, a Bíblia era escrita em latim, era proibido o livre exame da Bíblia, não é? Nesse ponto, a religião católica era bem didática, quer dizer, aliás, você já leu a Bíblia de cabo a rabo, o que está escrito lá, fora da interpretação? Eu tentei ler a Bíblia da cabo a rabo. Eu acho que a Igreja Católica... Até o livro dos números, essas coisas. Foi muito sábia, porque se você for ler ao pé da letras, sem a inserção na cultura, sim, e sem a... Né? Então, mas eu já estou me perdendo de novo. Né? Não, você quer saber a questão do uso das imagens, né? Porque que até hoje é justamente do envolvimento, porque, digamos assim, Olha, com relação à popularidade extrema do culto da Virgem Maria, figura feminina por excelência, você tem que perguntar à Bia, que ela fez tese de doutorado sobre isso, viu? Aliás, lembra, Bia, que eu tinha te sugerido fazer os passos da paixão e que lá pelas tantas você mudou? E só uma devoção da Virgem, que foi a Imaculada Conceição, não é? Eu vou passar a palavra. Eu pensei numa outra questão também. Quando nós trabalhamos com livros impressos, né, meu grupo de pesquisa trabalha com livros antigos, teve um aluno meu que descobriu, no Real Gabinete de Português de Leitura, uma Bíblia holandesa do século XVII. E também esse grupinho descobriu, eu acho que eu estava até em licença maternidade, então isso é para dizer que foi plenamente mérito deles, um ofício mariano, de, se bem me lembro, 1600, mais ou menos. As gravuras da Bíblia luterana estão lá. Tinha gravura na Bíblia luterana? Tem. Se vocês conseguirem passar pela burocracia, não é nem burocracia, é uma lógica que eu acho ilógica do Real Gabinete de Português de Leitura, para conseguir uma obra rara, tá bom, vocês podem ver essa Bíblia
luterana holandesa, cheia, repleta de estampas, mais ou menos contemporânea ao ofício católico da Virgem Maria, também repleto de estampas, no meu entender, de qualidade muito melhor. E eu aprendi muito lendo o Michel Pastoureau, porque ele fala de uma cromofobia dos protestantes. Não é necessariamente que todo protestante quer destruir uma imagem. Calvino e Lutero pensam de formas diferentes sobre a imagem. Que sirva ao culto é diferente. Mas o Pastoureau propõe, nessa questão de reforma católica contra a reforma, que há também um elemento da cor que incomoda, né, aos não católicos. E as imagens de Santana que você mostrou, e o Rafael, com a ressurreição de Cristo, e mesmo a Madonna, que tem poucas cores, são todas, obviamente, muito coloridas. Mas por causa do período, né? Como assim, do período? Qual período? No Renascimento e o Barroco, você não pode imaginar isso sem a presença da cor. Pois é, mas o Dürer trabalhou gravuras preto e branco. Você está dizendo com relação aos livros, né? Tá. A possibilidade de trabalhar em preto e branco, a possibilidade da estampa, por exemplo. Mas são categorias de imagens, acho que a Miriam está querendo dizer isso, que são categorias de imagens um pouco diferentes. Uma coisa é a imagem que acompanha a leitura e acompanha a palavra e como ilustração. Uma outra é a imagem de culto que você coloca no altar. Aí é um pouco diferente, tanto o uso da imagem. Aí sim, a cromofobia é perfeita, exatamente. Você usa a imagem em preto e branco e não usa, porém, colocar o quadro no altar, não é? Na frente da qual o italiano se ajoelha e reza. Essa coisa assim da questão. Mas eu queria fazer só provocar também um pouco o Alexandre em tudo isso. Só comentar isso que vocês estavam falando, porque a questão da... Tá ligado? Tá, né? Só precisa puxar um pouquinho a cadeira. Essa questão da cor é totalmente diferente quando a gente está falando de escultura, no seu caso, mas porque há alguma coisa como... acho que é o Belting que fala um pouco isso. Está melhor assim? É o Belting que fala um pouco isso também, se eu não me engano, mas é uma questão que suscitada pela Contra-Reforma de que aquele católico que está em Roma, que já acredita em Deus, ele não precisa daquele convencimento que a imagem colorida pode ser muito mais persuasiva. Então, é como se as esculturas produzidas na Itália elas podem manter aquela tradição clássica que eles conheciam através do mármore monocromático, né? E enquanto que, para a evangelização, e é o caso daí brasileiro, o caso do Oriente também, elas têm que ser coloridas porque isso é um elemento a mais na persuasão do fiel. Né? Então, são coisas diferentes. Mas, em relação à obra do MASP, não, porque não se sabe, não é, a história dessa peça na Itália. Quer dizer, ela surge na coleção escocesa, no século XIX, e não há ali um registro de onde ela veio. Há no verso do quadro uma inscrição que se tentou identificar com uma família de Siena, mas, ao que parece, do Kamezasca tenta isso, o Suída, Kamezasca tenta isso, mas, ao que parece, isso não foi levado adiante, não foi possível confirmar. Mas o que sempre me chamou a atenção, que acho que também nunca foi trabalhado, talvez por falta de informação, que é o mesmo caso do seu, né? A gente não consegue ir além, é a moldura dessa obra, porque ela tem uma inscrição em espanhol, né? Sim. E falando que quando o Kamezasca tenta atribuir a uma família, não vou Magnatelli, Mignelli, alguma coisa assim, lá de Siena é uma cidade que foi dominada por espanhóis durante muito tempo. Então, Siena foi uma república até 1530, depois passa no Granducato di Toscana, não tem uma ligação direta com o poder espanhol. Mas uma coisa interessante, porém, a moldura, ao meu ver, não é original, é uma moldura que foi colocada depois. Mas o tamanho
daquela ressurreição. Não sei qual é a sua opinião a respeito, mas aquilo não é um retábulo, é tampouco um quadro de capela, é tampouco... Que tipo de quadro seria aquilo, na sua opinião? Não sei se... Não, parece, pelas dimensões, parece alguma coisa de culto privado, né? Porque ela não é... Ou isso, ou tem o tamanho de uma predella. Isto é... Qual a dimensão dela? Não vou saber precisar. Está escrito, a gente tem... A gente, às vezes, precisa desse tamanho. A de todas as formas, é um quadro de pequeno tamanho. Não chega, acho que não chega a 1 metro de... Poderia ser um retábulo um pouco maior, com 2 obras laterais. Pode ser um estudo para uma obra maior? Exato, 56 por 46. É um retábulo muito pequeno, que não parece ter uma função imediatamente ligada nem a um altar, nem a uma culto, uma função de um altar de capela, nem a poderia ser um objeto de culto privado. Mas, por exemplo, é uma coisa que dá muito para se pensar, não é? Que função teve essa... Ela foi um dia associada, por exemplo, a uma pala, a um retábulo maior. Que eu saiba não, né? Nunca foi associada. Ela não é um estudo porque foram feitos exames, acho que por não sei se no MASP ou se foi na Inglaterra, mas por conta da exposição de 2004, em que aquele soldado que está deitado ali, sentado à esquerda da obra, os exames revelam que ele tinha outra vestimenta ali. Então, houve um trabalho, provavelmente, o Rafael, a partir dele. Então, o que era um indício a mais para dizer que a obra é do Rafael, porque ele não está copiando um modelo ali, simplesmente. Ele está realmente fazendo aquela obra, a obra está sendo feita aos poucos, né? Então, isso me faz imaginar que não seja um estudo para uma obra, mas sim seja pensada dessa maneira mesmo. Eu mesma pensei muito na ressurreição de Tiziano, que veio aqui para o Rio no ano que o Papa visitou-nos. Eu pensei, será que isso é Tiziano mesmo? Ou será que o Vaticano está hipervalorizando sua coleção? E fui fazer uma pequena pesquisa, parece que a atribuição é mesmo Tiziano. Me lembrou a que você apresentou, Alexandre, porque se minha memória está correta, em ambos o Cristo está descalço, em pé, né, como se houvesse um suporte invisível. No caso do Marte, ele está pisando sobre nuvens. Está pisando sobre nuvens. Ele é uma figura divina ali, né, porque ele dialoga com a paisagem do fundo, né? Ele tem uma dimensão gigantesca, monumental. Daí você olha para baixo e vê, não, mas ele também é humano, porque ele dialoga também com aquelas figuras humanas que estão ali, né? Ele está nos 2 planos, aludindo um pouco a essa dupla natureza do Cristo mesmo, né? Humano e divino. Isso me parece interessante ali. E ele, inclusive, está no lugar do Sol. O Sol é um detalhezinho ali, começa a surgir entre as montanhas, mas o Cristo ocupa o lugar que deveria ser o Sol, né? O que também faz, de certa forma, um diálogo com a antiguidade clássica, né? Apolo e tudo mais, ele mistura, né? É uma obra emblemática do Renascimento que traz todos esses elementos para discussão. Não sei se o público tem alguma curiosidade a mais, questões que gostariam de colocar. Se não tiver mais nada, a gente poderia fechar a nossa sessão de hoje, esse dia de trabalho que foi muito rico, muito cheio de apresentações interessantes. E deixo vocês com o convite a aproveitarem os últimos dias justamente da exposição para ver novamente diretamente as obras. Muito obrigado a todos pela presença. Muito obrigada, Alexandre.